base da nossa fé está ancorada na certeza de que o nosso Rei ressuscitou. Vou falar de novo, e eu quero te fazer um convite, inclusive, eu quero estabelecer isso como cultura na nossa igreja. Todas as vezes que a gente citar que Jesus ressuscitou, a gente vai celebrar isso com tudo que a gente pode. Você está comigo? Porque o inferno celebrou quando ele foi rasgado, o inferno celebrou quando ele foi humilhado, o inferno celebrou quando as vestes dele foram partidas, o inferno celebrou quando ele gemia. Mas a igreja celebra, porque aquilo que o inferno celebrou por 3 dias, nós celebramos desde aquele dia até a eternidade. Então vim aqui nessa manhã declarar o que diz em Mateus 28:6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Atos 3:15 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! O tema da mensagem de hoje é o dia que mudou tudo. O dia que mudou tudo. Não mudou só para aqueles que criam, mudou para aqueles que também não criam. Mudou o calendário, mudou a agenda. Aqueles que não criam que ele era quem dizia ser, passaram a ter plena convicção depois dos sinais. Jesus foi crucificado, era dia, se tornou noite. O sol se recusou a brilhar a partir do momento em que o Filho de Deus encontrou a morte. As rochas se partiram. Algo aconteceu naquele dia, mas algo aconteceu a partir daquele dia. O que Jesus enfrentou na cruz do Calvário não foi algo só que mudou a religião, foi algo que mudou toda a criação. Os escravos, a partir da redenção, se tornaram filhos. Aqueles que estavam perdidos foram achados. Aqueles que estavam doentes, enfermos, encontraram no sangue de Jesus uma fonte de cura. Aqueles que eram desgarrados, que caminhavam sem propósito, vazios, foram encontrados no meio desse caminho, foram preenchidos por Deus. E é por isso que nós estamos de pé. Estamos de pé porque Ele vive. É porque Ele vive que a gente consegue crer que o amanhã vai ser melhor que hoje. É porque Ele vive que a gente sabe que nenhuma palavra do inferno tem mais poder do que as promessas que sobre nós foram estabelecidas. É porque Ele está ao lado do Pai e intercede por nós, que nós entendemos que não somos um organismo social, não somos um clube, não somos um lugar de encontro, somos a igreja de Jesus. Nós caminhamos sobre as águas e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui nessa manhã? Se puder zerar o retorno do palco, deixar só no início, por favor. Sabe, a gente vê na antiga aliança coisas extraordinárias acontecendo. A gente vê na antiga aliança, por exemplo, o mar se abrindo para o povo passar. Mas na nova aliança, depois da ressurreição de Jesus, algo ainda mais sobrenatural acontece. Jesus nos convida a andar sobre o mar. Sabe, eu acredito que isso é um simbolismo também da mudança da dinâmica a partir da mudança de aliança. Alguns inimigos que saíam da nossa frente no tempo passado, agora a gente caminha sobre eles no tempo presente. Eu vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui em nome de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Ele não só volta da morte, como Ele traz consigo as chaves do Hades e da morte. E Ele estabelece debaixo dos seus pés todo poder, principado e potestade. São estabelecidos como assoalhos dos pés do nosso Deus. Então aquilo que no passado saía da frente para a igreja passar, no tempo presente é usado como caminho para que a igreja caminhe. Então os inimigos que quase te pararam, quase te mataram, quase acabaram com a tua vida, a partir do momento que Jesus entrou nela, são só testemunho daquilo que Deus vai fazer. É aquele que é capaz de gerar tudo em todos. É aquele que trabalha sem limitações, porque a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. É sobre Ele que eu quero falar nessa manhã. Alguém comigo aqui diga amém. A gente olha para a história de Jesus e a ressurreição, e ela é marcada por 3 momentos: a sexta-feira da paixão, quando Ele é entregue, quando Ele é ferido, quando Ele entrega o seu espírito, quando Ele é morto. E a sexta-feira é seguida pelo sábado. No sábado há silêncio, no sábado há desânimo, no sábado há dúvida. O sábado, por mais que pareça um intervalo entre a sexta e domingo, não é um hiato, não é uma lacuna, não é um buraco. O sábado, irmão, simboliza aquilo que talvez muita gente que está aqui nesse auditório hoje está vivendo. É o período entre
aquilo que morreu na tua história e aquilo que vai ressuscitar nela. Sabe, esses períodos de silêncio, quando a gente tem uma fé positivista, quando a gente é triunfalista, a gente entra em crise, porque o silêncio de Deus para muita gente é associado a uma ausência de Deus. O silêncio de Deus para muitas pessoas é associado como a ausência de uma intervenção de Deus. Mas a gente vê muitos períodos que são marcados pelo novo sendo precedidos pelo silêncio. A vinda de Jesus é um exemplo disso. A Bíblia diz que havia um silêncio profético. João Batista é um homem levantado por Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, que foi chamado por Deus para quebrar o silêncio profético da criação. E ele precedeu aquele que seria o nosso libertador. Você percebe que antes de Jesus, silêncio. Antes da ressurreição, silêncio. Talvez antes do teu próximo milagre você esteja vivendo um silêncio. Mas Deus não está apático, apesar de ter momentos em que Ele não fale. Deus não está distante, apesar de ter alguns momentos em que Ele não fale. Nem sempre você vai ouvir a voz de Deus, nem sempre você vai perceber os passos dele no ambiente, mas tenha plena convicção: se a sua vida foi entregue a Ele, em todos os momentos da sua história, é Ele quem está escrevendo. Alguém comigo aqui? Não importa se o período seja de silêncio, não vai haver dúvida no nosso coração. Eu sei que todo silêncio antecede um romper sobrenatural. Agora, nos períodos de silêncio, a nossa fé ela é testada. Nos períodos de silêncio, a nossa motivação é testada. A Bíblia diz que quando Jesus volta para os seus, ele lembra de uma promessa que havia sido feita pelo seu pai e foi relembrada por Jesus. Ele diz: olha, vocês lembram que o profeta declarou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão? Vocês lembram? Sim, Jesus, a gente lembra. Então, permaneçam até que se cumpra essa promessa. Jesus aparece para os discípulos e ele fala poucos dias antes de Atos 2 acontecer. Ele lembra daquilo que aconteceria, que o seu pai já havia prometido. Mas a Bíblia diz que entre o dia em que Jesus lembra isso para eles e o dia em que Atos 2 acontece, centenas de pessoas desistiram. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Esses períodos de silêncio é o período que muita gente volta para o lugar de origem. É como aqueles homens no caminho de Emaús. Voltaram a fazer o que faziam, como Pedro voltando a pescar, voltavam a praticar o que praticavam. Mas eu vim aqui te lembrar que assim como esse período entre a morte de Jesus e a ressurreição, esse período que você pode estar vivendo de silêncio de Deus, é o período que antecede um romper sobrenatural. Aquilo que parecia morto vai ressuscitar. Sonhos esquecidos serão lembrados. Promessas antigas se cumprirão. Aquilo que Deus liberou sobre você desde o ventre da tua mãe, aquilo que antecede a tua existência, mesmo que haja resistência ao teu redor, se você crer e não duvidar, se você caminhar debaixo de uma palavra e não recuar, aquilo que Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Nenhuma resistência é forte demais, nenhum gigante é alto demais, quando aquele que opera em nós é o Deus dos exércitos, aquele que tomou para si as chaves do Hades e da morte. Alguém comigo aqui diga: eu creio que assim como a morte não foi o fim da história, diga: a morte na minha vida não é a palavra final também. Sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre o meu chamado, diga: a última palavra sempre é de Deus. Sabe uma coisa que eu amo no Evangelho, e a história da redenção é o símbolo maior disso, é que mesmo quando parece que era o fim, Deus é poderoso para fazer algo novo de novo. Eu amo a forma como Deus manda chamar a gente, mesmo quando os nossos inimigos se dão por vencidos, vencedores. A gente olha para a história de José, o inferno olha para José e fala: o plano foi abortado, foi vendido a escravo, mas no tempo certo Deus manda chamar José. A gente olha para a história de Davi, o plano foi abortado, ele é um fugitivo, está se escondendo em cavernas no deserto, mas no tempo certo Deus manda chamar Davi. Foi assim com a história de Daniel. O plano foi abortado, os leões se alimentarão da fé desse homem de Deus, mas no tempo certo Deus manda chamar Daniel. Foi assim com a história de Jesus.
Os religiosos mandaram prendê-lo, julgaram, crucificaram. O inferno pode até ter pensado, o projeto foi abortado. O Filho de Deus se tornou uma vergonha. Mas ao terceiro dia, Deus mandou chamar Jesus. E quando ele ressuscita, não vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele faz de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então levante suas mãos e declare com autoridade. Diga: assim como a morte não foi o final da história do meu Redentor. Diga: a morte e as palavras de morte não são o final da minha história. Diga: tudo que estava morto, a partir de hoje, diga, vai ressuscitar em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Será que alguém vivo em Jesus pode fazer barulho? Aleluia, aleluia. Vocês estão felizes com Jesus ainda? Marcos 15, ainda bem que eu vi Jesus. Marcos 15 fala sobre aquele dia. Sabe, por muito tempo a religião tratou o momento da ceia, por exemplo, como um funeral. Guarda isso aqui, irmão. Muitas vezes a gente está tentando agir com temor e reverência, mas a gente tem substituído isso por peso, tristeza. A ceia não é um funeral. A ceia é uma festa de casamento. A ceia lembra do dia em que o nosso rei morreu, mas ela é um memorial de gratidão, porque sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então precisamos ter temor quando a gente lê sobre a morte dele, mas a gente sabe qual é o final da história. Eu amo uma frase do Billy Graham que ele diz: eu li o último livro da Bíblia, fiquem tranquilos, vai terminar tudo bem. Fala para quem está do seu lado: vai terminar tudo bem, vai ficar tudo bem. Irmão, esses dias um pastor, ele fez um vídeo só para combater uma ministração.
minha que se chamava Vai Ficar Tudo Bem. E ele falava no vídeo: tem um pastor aí declarando que vai ficar tudo bem, mas essa fé é uma fé superficial. E aí ele começa a combater. Mas sabe o que é interessante? Se a gente olha para a história de Jesus como um menino gerado no ventre virgem de Maria, e a gente vê ele como o leão da tribo de Judá ressuscitando ao terceiro dia. Se a gente olha para a história de José, cativo e feito escravo, e a gente vê ele governando sobre nações. Se a gente olha para a história de Davi, nem foi lembrado pelo pai para ser ungido rei, mas foi lembrado por Deus, e nenhum reinado houve ou haverá como o de Davi sobre Israel. Se a gente olha para a história de Paulo, Saulo era um perseguidor, foi encontrado no caminho de Damasco, foi levantado por Deus como um libertador e um plantador de igreja. Se a gente olhar para a história do seu pastor, era alguém que estava completamente perdido, foi encontrado, foi liberto, e agora está sendo um canal de Deus para libertação. Irmão, não tem como eu ter dúvidas a respeito dessa sentença. Vai ficar tudo bem. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Se Jesus é o centro da tua casa, vai ficar tudo bem, irmão. Se a tua fé é uma fé em Cristo Jesus, é uma fé do tipo de Deus, vai ficar tudo bem. Se você olhar para o autor e consumador da tua fé e esquecer a força dos ventos, a altura das ondas, vai ficar tudo bem. Se você ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, quando crescer, eles não se desviarão dele, não serão motivo de vergonha, pelo contrário, serão um bom testemunho, serão o seu legado, irão onde você não foi, viverão o que você não viveu, e no final da tua história você vai olhar para a tua descendência e para os seus filhos assentados como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, e você vai ter a plena convicção: vai ficar tudo bem. Se a tua fé estiver firmada em Jesus, e não em pastores ou líderes, e não em homens que são passíveis de erros, mas daquele que nunca errou, que nunca pecou, que se entregou por nós, que ao terceiro dia ressuscitou. Vamos, igreja, levante suas mãos e diga: vai ficar. Every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony.
tudo bem. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.